Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, missionário da Junta de Missões Mundiais na Albânia, e estamos lá há 15 anos plantando igrejas entre os povos não alcançados. Sou casado com a Henriqueta e nós temos uma filha chamada Emanuele. E para nós é um imenso prazer estarmos falando um pouco daquilo que Deus tem feito na Albânia. Desde já um grande abraço a toda a Igreja Batista Getsemane, que sempre tem estado comprometida com a obra missionária, que tem feito a obra de missões avançar e também feito as campanhas de missões juntamente com os promotores de missões, com o pastor, com toda a igreja que sempre está empenhada em fazer a obra de Deus. Então, nós chegamos na Albânia no ano de 2006 e os nossos primeiros passos foi aprender a língua. Durante os 6 primeiros meses começamos a aprender a língua dentro de casa mesmo, junto com uma professora, e depois fizemos a faculdade de língua estrangeira na língua albanesa, lá na Faculdade Federal da Albânia. E nós tínhamos cerca de 8 horas de aula, 4 na faculdade e 4 de estudos. E eu me lembro muito bem que na época o pastor Valdomiro Timichak, ele falava: faça da aprendizagem da língua o ministério de vocês. E no tempo que nós estávamos aprendendo a língua, estávamos conhecendo algumas cidades, alguns vilarejos ali perto da capital onde nós estávamos, e conhecemos uma cidade chamada Báthori. E ali em Báthori encontramos uma outra missionária que tinha chegado há algum tempo ali, e ela estava querendo também iniciar uma igreja. E foi tudo um propósito de Deus. Báthori não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum crente, e aí começamos a evangelizar, a aprender um pouco mais da língua daquele povo, a estar mais perto daquele povo, aprendendo um pouco também da cultura, como que funcionava a questão de alimentação, de família, para poder se chegar mais. E então alugamos um pequeno local e ali rapidamente, 3 meses, questões de 3 meses, não cabia mais tanta gente, porque nós dávamos curso de culinária, de crochê, cursos diversos, e minha esposa também tinha, uma vez por semana, fazer alguma comida na casa de alguma pessoa que estava vindo para a igreja, para fazermos amizade com essas pessoas. E aí a igreja foi crescendo, alugamos um outro local maior, depois fomos para um local onde cabia 150 pessoas, e ali a igreja começou a crescer mesmo. E interessante, nessa cidade não tinha nenhum cristão, era uma cidade só de muçulmanos. E pela graça de Deus, a alegria que nos impulsiona a fazer a obra missionária, nós iniciamos ali a primeira igreja batista de Báthori. E chegamos também a iniciar uma escola de futebol. Então minha esposa, ela ministrava na igreja os cursos de culinária, corte e costura, artesanatos, embelezamento da mulher, vários cursos para que a obra de Deus pudesse crescer. E em cada curso a prioridade era, sempre no começo, no início de tudo, era fazermos uma devocional. E assim acontece, graças a Deus. Então, iniciamos também a escolinha de futebol. E eu lembro que, uma época, nós fomos comemorar o Natal, né? Que não se comemorava o Natal naquela cidade. E classificamos ali 235 crianças, 234 crianças que estavam registradas com a autorização dos pais, porque na Albânia não se pode registrar o nome de igreja como igreja, mas sim fundação ou associação ou algum centro comunitário. Então ali chegamos com aquelas 234 crianças registradas com a autorização dos pais para vir para o centro comunitário. Só que na porta da igreja tinha Igreja Batista Água Viva. E isso foi o início da primeira Igreja Batista Água Viva de Báthori. Com o passar do tempo, um casal dessa igreja nos procurou, que eles iam mudar de cidade, e ali fomos convidados a começar um pequeno grupo numa outra cidade. E ali demos início da plantação da primeira Igreja Batista também de Zalmner. Estávamos trabalhando com Báthori, mas propomos para toda a igreja para nos ajudar, que eles iriam plantar aquela igreja na outra cidade, para que eles também participassem, não ficasse somente conosco a questão do plantar a igreja. E ali começamos o primeiro grupo, e nesse primeiro grupo nós, em pouco tempo, já estávamos com 15, 16 pessoas. Depois um outro casal
que aceitou Jesus cedeu a casa deles também. Começamos o segundo grupo, pequeno grupo de estudo bíblico, que cresceu também. E até que passou um tempo, nós começamos e alugamos um local onde iniciamos a primeira Igreja Batista de Zalminé. E o interessante, essa cidade também não tinha nenhum cristão, nenhuma igreja, e lá hoje tem a primeira Igreja Batista de Zalminé, graças a Deus. Em 2014, antes disso, minha esposa, em 2008, 2009, ela conheceu uma senhora que trabalhava numa outra fundação também, só que não era convertida. E com o tempo, com o estudo bíblico, com a amizade, a gente sempre ia lá onde ela trabalhava para falar de Jesus para ela, levar alguma coisa, ter contato. Essa mulher aceitou Jesus e começou-se então um outro pequeno grupo. E hoje são 44 mulheres. A maioria são casadas com muçulmanos, mas uma vez por semana elas se reúnem ali para aprender o artesanato, uma cozinha, uma comida diferente, mas o principal de tudo é o culto de louvor a Deus. Então elas louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, oram, intercedem, têm encontro com outras mulheres. Então acho que é a primeira igreja batista só de mulheres que existe ali na Albânia, no Brasil, não sei se tem alguma assim. E estão lá firmes toda semana. A maioria já foram batizados também. Lá na primeira igreja batista de Bafolho também, o pastor atual é um filho na fé. Ele aceitou Jesus quando era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, menos ainda. A irmã dele também é missionária, que aceitou Jesus lá. E o primo é o que dirige o louvor na igreja. Então, os nossos filhos na fé que tomam conta lá. Na primeira igreja batista de Zalminé, o outro pastor também, ele veio de uma outra igreja, adolescente ainda. Nós trabalhamos com ele, ficamos fazendo discipulado um bom tempo, nos ajudou bastante. Fez o curso fez bacharel em música, mestrado em violoncelo, depois fez bacharel em teologia e hoje ele é o pastor ali da primeira igreja batista de Zalminé. E lá na igreja de mulheres, aquela que aceitou Jesus no começo, ela é a missionária que trabalha, que organiza os cultos, que faz os artesanatos hoje sozinha e dirige a igreja sozinha. E em 2014 nós fomos desafiados a ir mais para o norte. E então nós fomos para a cidade chamada Leja, que fica a 1h15, 1h30 da capital, e fomos trabalhar principalmente com um povo não alcançado chamado Gheg. O povo Gheg é um povo do norte, tem um dialeto próprio, é uma outra língua, então nós tivemos que aprender esse dialeto, e hoje nós falamos o albanês e o dialeto Gheg, para trabalhar com esse povo Gheg. E tem muitas histórias. O povo Gheg é um povo que mora nas montanhas, porque na época do comunismo eles tiveram que subir para a montanha, para morar nas montanhas, para não serem perseguidos pelo regime do ditador Enver Hoxha. E ali ficaram, se instalaram, era bem escondido, difícil, e ainda hoje é difícil acesso, e nós começamos a trabalhar com esse povo isolado, que é um povo não alcançado, mas que está sendo alcançado pelo Evangelho. E hoje nós já temos a Bíblia na língua Gheg, nós também distribuímos um pequeno radinho MP4, que tem todo o Novo Testamento, pregações, louvores, tudo na língua Gheg. E o interessante, é um pequeno radinho que se carrega com a bateria solar. No começo, quando estávamos fazendo as primeiras visitas, nós tínhamos muita dificuldade para alcançar, visitar uma casa, para ser bem recebido. Nós não éramos bem recebidos, fomos expulsos algumas vezes, até mesmo ameaçados, mas um dia uma senhora de 73 anos aceitou Jesus. E ela aceitou Jesus assim, uma missionária brasileira passou por ela, só que ela não sabia falar o albanês, então procurou minha esposa e elas foram juntas lá. Minha esposa pegou o violão e começaram a louvar a Deus, conversar com ela, e minha esposa falou de Jesus para ela e ela aceitou Jesus. 73 anos. Ela, durante todo o período comunista, ela era o braço direito do ditador Enver Hoxha, e ela tinha um carimbo, e com esse carimbo ela prendia e soltava pessoas. Para você ter uma ideia, se alguém reclamasse que o pão estava queimado, era 21 anos de prisão. Ia para um sanatório, uma prisão forçada, para fazer aprender mais sobre o comunismo. Enfim, a Amrika Passani, ela aceitou Jesus, foi batizada há 2 anos atrás, e ela hoje é a nossa maior evangelista entre o povo Gheg. Então, ela vai primeiro nas casas,
fala que vai vir um brasileiro, estrangeiro, né? E vai falar de Jesus, vai trazer a Bíblia, vai falar sobre Deus. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo um livre acesso nessas casas, somos bem recebidos, eles nos recebem ali com suco, com pão, pepino, tomate, queijo, e isso é tradição lá, azeitonas, o que eles produzem, pão, pepino, tomate, pepino, pão e queijo, e assim vai. Então, Deus tem feito a obra crescer. E lá na cidade de Leja, hoje já havia uma igreja batista, e com o pastor Edmundo Paluzza, que é fruto da fé de um brasileiro que esteve há 15 anos atrás lá, há 20 anos atrás lá. Então, esses que vão aceitando Jesus, do povo Geg, eles no final de semana, eles descem as montanhas, mais ou menos umas 2 horas, né, entre subidas e descidas, e se congregam nessa igreja batista Boas Novas. E nós também trabalhamos com esse povo para alcançar, para trazer as boas novas para o povo Geg. A Albânia é um pequeno país, um país onde 80% da população são muçulmanos, 20%, cerca de 20% são os católicos ortodoxos e os católicos romanos. E os evangélicos, nós somos 0,03%. É pouco? Não é pouco, porque lá está chegando a palavra de Deus. E nós estamos lá, existem outros missionários na capital também, mas no povo que nós trabalhamos, infelizmente só nós trabalhamos com esse povo. E nós queremos desafiar a igreja a estar adotando o povo Geg em oração. O povo Geg do norte da Albânia, para que o evangelho chegue até eles, para que eles possam conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Esteja orando também o projeto desses radinhos, quem sabe, ore para que mais pessoas estejam doando radinhos para que os radinhos cheguem até o povo Geg. E o desejo do nosso coração é que juntos nós possamos um dia estar indo até esse povo, entregando mais radinhos. Faço um convite ao pastor, vamos juntos lá, quem sabe entregar alguns radinhos desse para o pessoal do povo Geg, conhecer a situação atual e real da Albânia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. É um prazer estar aí, ainda que pelo vídeo, mas quem sabe um dia estaremos aí na presença mesmo, presencial, juntamente com a amada Igreja Batista Getsemane. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre cada um de vocês e que o amor de Deus esteja enchendo o coração de vocês, para que a obra missionária prossiga e assim nós possamos seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem na paz e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Grande abraço. Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, missionário da Junta de Missões Mundiais na Albânia, e estamos lá há 15 anos plantando igrejas entre os povos não alcançados. Sou casado com Henriqueta e nós temos uma filha chamada Emanuele. E para nós é um imenso prazer estarmos falando um pouco daquilo que Deus tem feito na Albânia. Desde já um grande abraço a toda a Igreja Batista Getsemane, que sempre tem estado comprometida com a obra missionária, que tem feito a obra de missões avançar e também feito as campanhas de missões juntamente com os promotores de missões, com o pastor, com toda a igreja que sempre está empenhada em fazer a obra de Deus. Então, nós chegamos na Albânia no ano de 2006 e os nossos primeiros passos foi aprender a língua. Durante os 6 primeiros meses começamos a aprender a língua dentro de casa mesmo, junto com uma professora, e depois fizemos a faculdade de língua estrangeira na língua albanesa, lá na Faculdade Federal da Albânia. E nós tínhamos cerca de 8 horas de aula, 4 na faculdade e 4 de estudos. E eu me lembro muito bem que na época o pastor Valdomiro Timichak, ele falava, faça da aprendizagem da língua o ministério de vocês. E no tempo que nós estávamos aprendendo a língua, estávamos conhecendo algumas cidades, alguns vilarejos ali perto da capital onde nós estávamos, e conhecemos uma cidade chamada Báthori. E ali em Báthori encontramos uma outra missionária que tinha chegado há algum tempo ali, e ela estava querendo também iniciar uma igreja. E foi tudo um propósito de Deus. Báthori não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum crente, e aí começamos a evangelizar, a aprender um pouco mais da língua daquele povo, a estar mais perto daquele povo, aprendendo um pouco também da cultura, como que funcionava a questão de alimentação, de família, para poder se chegar mais. E então
alugamos um pequeno local e ali rapidamente, 3 meses, questões de 3 meses, não cabia mais tanta gente, porque nós dávamos cursos de culinária, de crochê, cursos diversos, e minha esposa também tinha, uma vez por semana, fazer alguma comida na casa de alguma pessoa que estava vindo para a igreja, para fazermos amizade com essas pessoas. E aí a igreja foi crescendo, alugamos um outro local maior, depois fomos para um local onde cabia 150 pessoas, e ali a igreja começou a crescer mesmo. E interessante, nessa cidade não tinha nenhum cristão, era uma cidade só de muçulmanos. E pela graça de Deus, a alegria que nos impulsiona a fazer a obra missionária, nós iniciamos ali a primeira igreja batista de Bafori. E chegamos também a iniciar uma escola de futebol. Então minha esposa, ela ministrava na igreja os cursos de culinária, corte e costura, artesanatos, embelezamento da mulher, vários cursos para que a obra de Deus pudesse crescer. E em cada curso a prioridade era, sempre no começo, no início de tudo, era fazermos uma devocional. E assim acontece, graças a Deus. Então, iniciamos também a escolinha de futebol. E eu lembro que, uma época, nós fomos comemorar o Natal, né? Que não se comemorava o Natal naquela cidade. E classificamos ali 235 crianças, 234 crianças que estavam registradas com a autorização dos pais, porque na Albânia não se pode registrar o nome de igreja como igreja, mas sim fundação ou associação ou algum centro comunitário. Então ali chegamos com aquelas 234 crianças registradas com a autorização dos pais para vir para o centro comunitário. Só que na porta da igreja tinha Igreja Batista Água Viva. E isso foi o início da primeira Igreja Batista Água Viva de Bafori. Com o passar do tempo, um casal dessa igreja nos procurou, que eles iam mudar de cidade, e ali fomos convidados a começar um pequeno grupo numa outra cidade. E ali demos início da plantação da primeira Igreja Batista também de Zalmner. Estávamos trabalhando com Bafori, mas propomos para toda a igreja para nos ajudar, que eles iriam plantar aquela igreja na outra cidade, para que eles também participassem, não ficasse somente conosco a questão do plantar a igreja. E ali começamos o primeiro grupo, e nesse primeiro grupo nós, em pouco tempo, já estávamos com 15, 16 pessoas. Depois um outro casal que aceitou Jesus cedeu a casa deles também. Começamos o segundo grupo, pequeno grupo de estudo bíblico, que cresceu também. E até que passou um tempo, nós começamos e alugamos um local onde iniciamos a primeira Igreja Batista de Zalmner. E o interessante, essa cidade também não tinha nenhum cristão, nenhuma igreja, e lá hoje tem a primeira Igreja Batista de Zalmner, graças a Deus. Em 2014, antes disso, minha esposa, em 2008, 2009, ela conheceu uma senhora que trabalhava numa outra fundação também, só que não era convertida. E com o tempo, com o estudo bíblico, com a amizade, a gente sempre ia lá onde ela trabalhava para falar de Jesus para ela, levar alguma coisa, ter contato. Essa mulher aceitou Jesus e começou-se então um outro pequeno grupo. E hoje são 44 mulheres. A maioria são casadas com muçulmanos, mas uma vez por semana elas se reúnem ali para aprender um artesanato, uma cozinha, uma comida diferente, mas o principal de tudo é o culto de louvor a Deus. Então, elas louvam a Deus, ouvem a palavra de Deus, oram, intercedem, têm encontro com outras mulheres. Então, acho que é a primeira igreja batista só de mulheres que existe ali na Albânia, no Brasil, não sei se tem alguma assim. E estão lá firmes toda semana. A maioria já foram batizados também. Lá na primeira igreja batista de Bafori também, o pastor atual é um filho na fé. Ele aceitou Jesus quando era adolescente, tinha uns 13, 14 anos, menos ainda. A irmã dele também é missionária, que aceitou Jesus lá. E o primo é o que dirige o louvor na igreja. Então, os nossos filhos na fé que tomam conta lá. Na primeira igreja batista de Zalmner, o outro pastor também, ele veio de uma outra igreja, adolescente ainda. Nós trabalhamos com ele, ficamos fazendo discipulado um bom tempo, nos ajudou bastante. Fez o curso fez bacharel em música, mestrado em violoncelo, depois fez bacharel em teologia, e hoje ele é o pastor ali da primeira Igreja Batista de Zalmner. E lá, na igreja de mulheres, aquela que aceitou Jesus no começo, ela é a missionária que
que trabalha, que organiza os cultos, que faz os artesanatos hoje sozinha e dirige a igreja sozinha. E em 2014 nós fomos desafiados a ir mais para o norte. E então nós fomos para a cidade chamada Leja, que fica a 1h15, 1h30 da capital, e fomos trabalhar principalmente com um povo não alcançado chamado Gheg. O povo Gheg é um povo do norte, tem um dialeto próprio, é uma outra língua, então nós tivemos que aprender esse dialeto, e hoje nós falamos o albanês e o dialeto Gheg, para trabalhar com esse povo Gheg. E tem muitas histórias. O povo Gheg é um povo que mora nas montanhas, porque na época do comunismo eles tiveram que subir para a montanha, para morar nas montanhas, para não serem perseguidos pelo regime do ditador Enver Hoxha. E ali ficaram, se instalaram, era bem escondido, difícil, e ainda hoje é difícil acesso, e nós começamos a trabalhar com esse povo isolado, que é um povo não alcançado, mas que está sendo alcançado pelo Evangelho. E hoje nós já temos a Bíblia na língua Gheg, nós também distribuímos um pequeno radinho MP4, que tem todo o Novo Testamento, pregações, louvores, tudo na língua Gheg. E o interessante, é um pequeno radinho que se carrega com a bateria solar. No começo, quando estávamos fazendo as primeiras visitas, nós tínhamos muita dificuldade para alcançar, visitar uma casa, para ser bem recebido. Nós não éramos bem recebidos, fomos expulsos algumas vezes, até mesmo ameaçados, mas um dia uma senhora de 73 anos aceitou Jesus. E ela aceitou Jesus assim, uma missionária brasileira passou por ela, só que ela não sabia falar o albanês, então procurou minha esposa e elas foram juntas lá. Minha esposa pegou o violão e começaram a louvar a Deus, conversar com ela, e minha esposa falou de Jesus para ela e ela aceitou Jesus. 73 anos. Ela, durante todo o período comunista, ela era o braço direito do ditador Enver Hoxha, e ela tinha um carimbo, e com esse carimbo ela prendia e soltava pessoas. Para você ter uma ideia, se alguém reclamasse que o pão estava queimado, era 21 anos de prisão. Ia para um sanatório, uma prisão forçada, para fazer aprender mais sobre o comunismo. Enfim, a Amrika Passani, ela aceitou Jesus, foi batizada há 2 anos atrás, e ela hoje é a nossa maior evangelista entre o povo Gheg. Então, ela vai primeiro nas casas, fala que vai vir um brasileiro, estrangeiro, né? E vai falar de Jesus, vai trazer a Bíblia, vai falar sobre Deus. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo um livre acesso nessas casas, somos bem recebidos, eles nos recebem ali com suco, com pão, pepino, tomate, queijo, e isso é tradição lá, azeitonas, o que eles produzem, pão, pepino, tomate, pepino, pão e queijo, e assim vai. Então, Deus tem feito a obra crescer. E lá na cidade de Leja, hoje já havia uma igreja batista, e com o pastor Edmond Paluzza, que é fruto da fé de um brasileiro que esteve há 15 anos atrás lá, há 20 anos atrás lá. Então, esses que vão aceitando Jesus, do povo Gheg, eles no final de semana, eles descem as montanhas, mais ou menos umas 2 horas, né, entre subidas e descidas, e se congregam nessa igreja batista Boas Novas. E nós também trabalhamos com esse povo para alcançar, para trazer as boas novas para o povo Gheg. A Albânia é um pequeno país, um país onde 80% da população são muçulmanos, 20%, cerca de 20% são os católicos ortodoxos e os católicos romanos. E os evangélicos, nós somos 0,03%. É pouco? Não é pouco, porque lá está chegando a palavra de Deus. E nós estamos lá, existem outros missionários na capital também, mas no povo que nós trabalhamos, infelizmente só nós trabalhamos com esse povo. E nós queremos desafiar a igreja a estar adotando o povo Gheg em oração. O povo Gheg do norte da Albânia, para que o evangelho chegue até eles, para que eles possam conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Esteja orando também o projeto desses radinhos, quem sabe, ore para que mais pessoas estejam doando radinhos para que os radinhos cheguem até o povo Gheg. E o desejo do nosso coração é que juntos nós possamos um dia estar indo até esse povo, entregando mais radinhos. Faço um convite ao pastor, vamos juntos lá, quem sabe entregar alguns radinhos desse para o pessoal do povo Gheg, conhecer a situação atual e real da Albânia. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.
É um prazer estar aí, ainda que pelo vídeo, mas quem sabe um dia estaremos aí na presença mesmo, presencial, juntamente com a amada Igreja Batista Getsemane. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre cada um de vocês e que o amor de Deus esteja enchendo o coração de vocês, para que a obra missionária prossiga e assim nós possamos seguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Um grande abraço, fiquem na paz e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Grande abraço.